Mesa de debates. Apoio Unimed. Unimed Juiz de Fora. Construindo hospital só para você. Sindicomércio Juiz de Fora. Fazendo dos seus associados um comércio forte, moderno e empregador. Premium FM. Sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Bom, o setor da moda movimenta quase 140 bilhões de reais por ano e se engana quem pensa que esse segmento voltado com ênfase apenas no público feminino. A moda masculina ganhou espaço não só por conta da importância de mercado, mas também por representar poder, cultura e até mesmo status. A moda masculina evoluiu muito ao longo da história e foi responsável por eternizar personagens que podem ser lembrados até hoje pelo modo particular de se vestir. A gente tem um exemplo disso até mesmo na nossa política, né? Exatamente. A gente, por exemplo, né, teve o Jânio Quadros, né, que foi nosso presidente, renunciou, né, mas foi por um curto período presidente e que tinha um jeito muito peculiar de se vestir, né, inclusive não só de se vestir, mas de se apresentar. Às vezes ele até estava previamente penteado, mas ele ia para um palanque e dava um jeito de se despentear para poder parecer mais próximo do público, né, do trabalhador, que de repente tinha acabado de sair do trabalho e não estava tão arrumado assim, né? Então, esse é um dos temas, por exemplo, que a gente trata, né, no livro que a gente lançou, né, na semana passada, Histórias do Vestir Masculino, que eu organizei junto com a professora Ivana Simili, da Universidade Estadual de Maringá, né, onde a gente tenta... a gente convidou diversos autores que estudam diferentes aspectos aí do vestuário e da moda masculina. Esse livro fala mais sobre a história da moda, ou quem lê vai saber também um pouco de como se vestir melhor? Então, é mais sobre a história da moda mesmo, né? Apesar de que já existem manuais específicos, né, sobre o vestir dos homens, né? A Glória Calil lançou já, tem acho que quase uns 20 anos, por exemplo, o Chique Homens, né? Então, eu tenho esse livro dela, mas hoje... O pessoal, né, já infringiu todas as regras que ela determinou como regras de elegância. Esse hoje, é um o ponto jeito básico, de vestir professora. contrai demais, né? Para todo mundo, para homem e mulher, acabou? Não acabou. Mas estou dizendo assim, o que ela prescrevia como um jeito correto de vestir, hoje parece que a pessoa quer fazer incorretamente, de propósito. É uma coisa diferente, uma quebra mesmo de paradigma. Você olha que tem uma coisa importante, principalmente... com toda a evolução, né, da comunicação, é que hoje você tem uma moda trash, que você pesquisa, eu já vi desfiles com moradores de rua fazendo aquela roupa, que é aquela roupa de superpor um em cima do outro. Então, depende de como essa elite avança. Professora, como é que no atual momento a gente teve, porque século XVII você pega lá o Luís XIV fazendo, ele é baixinho, ele faz um sapato alto, muita renda, muita pluma, não é? Depois você tem a moda dandy, né? A década de 20, 30, né? Você pega, a gente vê as fotografias, como é que eles se organizam. Como é que está hoje isso? Tá. Então, hoje, na verdade, é muito complicado falar em uma moda específica, né? A gente tem uma multiplicidade, quer dizer, tudo vai depender, eu sempre falo para os meus alunos, né? Hoje não existe mais lei suntuária, né? Que eram as leis que determinavam quem podia vestir o quê, aonde, quando, quer dizer, um pouco a gente meio que pode tudo, mas existem algumas coisas que, né, precisam ser, existem algumas regras implícitas, por exemplo, então, os homens podem usar bermuda, podem usar camiseta, podem usar o que bem entenderem, mas você vai achar muito esquisito se chegar no seu banco e seu gerente for te atender de chinelo, né? Porque ainda existe um dress code, por exemplo, para algumas profissões, né? Então se espera, né, que o apresentador não esteja de bermuda. Exato, sim, né? Dona Jane exige, lá no Black ou Bleach. Exatamente. Então, quer dizer, hoje para as horas de lazer, por exemplo, né, existe um relaxamento muito maior. Então, às vezes é até estranho que você acostuma a ver aquele seu colega de trabalho o tempo todo de terno, gravata e encontra com ele no final de semana de bermuda, camiseta, porque aí ele está usando um vestuário
que traz mais coisas, muitas vezes, da identidade dele. Então, a camiseta da banda que ele gosta, né? Tem mesmo conforto, né? Exato, ou ele está mais confortável, porque as horas de lazer permitem isso, né? Porque os lazeres estão muito mais relaxados. Você pode ir ao cinema de bermuda, por exemplo, né? Mas é isso, quer dizer, não se espera Mas não pode ir de chinelo, nem de sandália. Enfim. Isso aí é terrível. Uma pergunta, porque hoje... Anteriormente você tinha o casamento, né? Então, hoje a pessoa vai lá e aluga o traje completo, praticamente figurino. Tem padrinho, madrinha. Como é que fica isso? Aquilo que seria criatividade, a pessoa ter um vestido de noiva só para ela, ela vai lá, faz ou o primeiro vestido, ou se não aluga o outro, coisa. Como fica esse elemento? Eu acho que aí entra uma questão também, né, de economia, né, que muitas vezes a noiva não quer fazer um investimento tão alto num vestido que ela vai usar uma vez só. E aí tem essa ideia de que ela vai preparar o cabelo de um jeito especial, uma maquiagem, quer dizer, é o momento dela, né? Apesar de ela não ter o seu vestido para contar, talvez, a história para passar para filha, para neta, né? Até por uma questão de espaço, porque hoje, por exemplo, os apartamentos muitas são tão pequenos que onde é que você vai guardar um vestido de noiva, né? É uma coisa meio complicada, né? Eu queria saber se você, Kika, a gente está falando de moda masculina, né? Se você se preocupa com a sua aparência, com a roupa que você se veste. Sempre. Eu acho que a questão que Cláudia coloca está ligada também à questão de vaidades, identidades, possibilidades. Eu sou filho de alfaiate de costureira. Então é possível andar mal arrumado. É uma referência de elegância. Não sei se existe em mim essa referência, mas para o meu pai e minha mãe, eles sempre estiveram preocupados com isso. Então acho que isso vai marcando a gente, né? E é isso que foi colocado anteriormente. Eu acho que a gente tem que pensar como eu vou estar, se eu vou estar bem de acordo com o lugar que eu vou estar. Eu acho que eu me estaria aqui muito desconfortável se eu tivesse de regata, né? Então acho que tem a ver com essas combinações de lugar, de temporalidades, né? Daquilo que o sujeito representa. Eu não sou um estudioso da área, mas isso tudo me passa quando eu penso qual roupa eu vou vestir para ir em tal lugar. Maria Cláudia. O Zé Luiz estava falando de casamento aí, Zé Luiz. Antigamente você não podia ir de roupa branca porque você ia concorrer com a noiva. Isso. Era super deselegante. E de se ela preto não fosse também. virgem, tinha que salpicar umas violetas, né? Então, de preto, Deus me livre, porque era uma coisa muito de mau gosto. E tem isso aí, né? Olha, eu não sei dizer as regras específicas, mas eu acredito que ainda existe essa preocupação em não trocar de papel, né? Porque eu acho que o casamento é um lugar onde os papéis são muito definidos. Então, quem é a noiva, quem são as madrinhas, né? Então, tentar não parecer aquilo que você não é, né? Porque por mais que a gente não tenha mais essas leis que existiam no período de Luís XIV, que realmente é um exemplo muito interessante, né? Que eu sempre trato em sala de aula, porque ele se projeta publicamente, ele se torna, né, o Rei Sol, né, por muitas das coisas que ele faz, mas também pela maneira como ele se veste, né, porque tem todo um investimento aí, né, como o Zé disse, na peruca, no salto alto, né, para poder parecer maior e ganhar maior respeitabilidade, né. Então esse investimento, né, ele ainda existe por parte de muitas pessoas, né, mas esses lugares, quer dizer, você não pode passar por aquilo que você não é, né. Então, de repente, acho que é uma gafe muito grande ser confundida com uma noiva ou mesmo com uma madrinha, né? Então, eu acredito que essa preocupação, num grau talvez menor do que em outros períodos, porque após os anos 60, 70, sobretudo, a gente passou por grandes transformações na cultura, na sociedade, que levaram a uma transformação na forma como as pessoas se vestem, né? Que até a própria roupa de casamento muitas vezes passa a ser questionada, né? Muitas vezes a própria noiva não quer seguir aquele padrão, né, do que se espera de uma noiva. Então, talvez fique até um pouco mais complicado nesse sentido, porque não está tudo mais tão claramente colocado. Definido, né? E hoje existem critérios básicos que os homens levam em consideração para escolher uma roupa?
Então, depende muito de quem é esse homem, de que grupo ele está. Porque se ele for, por exemplo, um jovem, né, de uma periferia que ouve rap, o critério de escolha de roupa para ele é muito diferente do que se ele for um homem de negócios, né? O que é um valor para aquele menino da periferia, né, que quer mostrar ali o elástico da cueca, né, com a marca de roupa íntima que ele está usando, né, para exibir aquilo. Aquilo é um valor muito importante para ele, que em outras situações seria considerado alguma coisa totalmente deselegante, né, inapropriada, mas que para ele está dentro das normas daquele grupo, né, onde as marcas são muito valorizadas, como, por exemplo, o funk é ostentação. Você tem meninos, né, aí que curtem esse tipo de música e até são funkeiros também, mas mesmo os que não são, onde você tem um óculos da Oakley, né, você tem um boné de determinada marca, né, isso é muito importante. Aquilo talvez seja mais importante do que ele estar usando terno e gravata, que talvez fosse completamente inapropriado. Então, isso vai muito mesmo. Hoje em dia, a gente tem muitos segmentos, né, dentro da moda. Então, quer dizer, tudo vai depender de qual segmento, de qual grupo você está falando, até porque tudo isso, né, também movimenta mercado. Quer dizer, o quanto não se vende de óculos, de camiseta, de corrente dourada. Tá. A gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta falando sobre moda, sobre o livro lançado aqui pela Maria Cláudia. Rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. No intervalo a gente estava conversando sobre a dificuldade, né, de se destacar do grupo e criar uma identidade própria de se vestir quando você tem interferência do meio. Eu queria saber como que isso seria possível, se é possível mesmo, e como que a roupa faz para traduzir e criar uma identidade de uma pessoa. Tá. Então, eu vou aí evocar, né, o Gilles Lipovetsky, que é um filósofo que escreveu um livro no final dos anos 80, chamado Império do Efêmero, que ele diz o seguinte, que a partir dos anos 80 a gente vive a era do look, né, onde o look pessoal, esse toque individual de cada um, ele é muito importante. E, de fato, quando a gente para observar, por exemplo, alguns blogs de moda, né, que como o The Sartorialist, né, onde o que aparece ali são exatamente as pessoas que destoam do comum, né, no dia a dia, nas ruas, né, que são fotografadas, então, pelo blogueiro que cuida desse blog, que é um blog muito importante, e que então seriam lançadores de tendência, né? Então, a gente, depois dos anos 60, teve uma transformação muito grande no sistema, na forma como a moda opera, porque até então, de modo geral, as grandes transformações elas eram propostas pelos grandes costureiros, né? E a rua passou a ganhar uma importância muito grande. Quer dizer, não é à toa que a gente vem desde esse período, né, com modas como, por exemplo, os punks, né, que hoje você vê um monte de gente usando, por exemplo, bolsa com taxa de metal, com, né, sapatos com coisas, com pins de metal. Isso é uma coisa que foi absorvida pelo mercado, mas que começa como uma atitude desses punks que viviam, né, não viam esperança no futuro, né, seja na Inglaterra, seja no ABC em São Paulo, e que usavam então essas taxas, usavam correntes, e tudo isso foi se transformando. Então, a gente tem a rua, né, e sobretudo os movimentos, os grupos juvenis, trazendo novidades que num primeiro momento às vezes chocam, mas que depois são absorvidas pela grande moda, pela indústria da moda, e você vai encontrar isso talvez já mais suavizado em outras tantas peças de roupa. E fora isso, né, uma coisa que a gente também sempre percebe é que existe esse desejo de ser igual aos outros, mas se diferenciar. Então, você não é um uniforme, né? É alguma coisa que tem características semelhantes, mas que, sobretudo para os jovens, tem que ter alguma diferença, né? Você não pode estar exatamente igual ali ao seu amigo. Você não acha que a moda que mais mudou foi a masculina? Nos últimos tempos? Eu acho que a moda masculina, ela passou por um grande relaxamento, né? No sentido que, por exemplo, depois do final, né, aí do antigo regime, com a Revolução Francesa, né, porque até aquele momento, século XVII, XVIII, né, os nobres, eles podiam usar, a ideia era se destacar pela roupa.
né? Mostrar que pertencia à nobreza, e os homens usavam todos os tipos de cores, podiam usar bordado, podiam usar brilho, né? E no século XIX a roupa masculina, né, vai caminhar em direção à sobriedade, porque passa a ser, com o fim dessa sociedade de corte, né, passa a ser muito mais importante se destacar porque você é um homem de negócios bem-sucedido, né? E muito menos pela sua roupa. Então, o homem ideal deve ser um homem mais discreto, né? Com os movimentos de contracultura dos anos 60, etc. e tal, quando a gente pensa, né, nesse momento, a gente pensa nos homens usando calça boca de sino, né, bolsas a tiracolo, roupas mais coloridas. Então, isso traz até os ternos mais coloridos, né, do final dos anos 60 para o início dos anos 70. Então, isso traz um relaxamento que, ainda que não tenha, talvez, tido uma continuidade, porque hoje já não é mais comum, né, uma roupa, por exemplo, sobretudo de trabalho, de negócios tão cheia de cores, como você tem no início dos anos 70, mas os homens ganham, sim, algumas novidades, algumas transformações. Agora, tem permanências. Por exemplo, saia não pode usar ainda, né? Quer dizer, ainda sim, é uma coisa que causa, né, um impacto. Né? Mas já tem, já tem uma tendência. Eu queria fazer uma pergunta para a professora. Quem quer estudar essas questões da moda, do vestir masculino, te encontra onde? Você tem grupos de pesquisas, né? Tem programas de especialização, pós-graduação. Eu sei que um livro é fruto de muito trabalho. Onde te encontra para conversar com você, aprender essas questões todas? Então, eu tenho um grupo de pesquisa do CNPq que chama História e Cultura de Moda, né? E a gente tem um canal no YouTube, né, que chama Grupo de Pesquisa em História e Cultura de Moda, onde a gente disponibiliza os vídeos dos eventos que a gente organiza. Então, por exemplo, semana passada eu organizei um evento chamado História do Vestir Masculino, né? Aconteceu na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele foi todo gravado e em breve será disponibilizado no canal do YouTube, né? Então pode encontrar no YouTube, e eu posso passar o meu e-mail também, né? Que é mariacbonadio@uol.com.br. Eu também sou professora do Instituto de Artes, né, e Design da UFJF. Atuo no programa de pós-graduação, né, no mestrado, onde a gente tem uma linha de arte e cultura de moda. Então, a gente tem, sim, alguns espaços para discutir E o livro? esse tema. O livro? O livro vocês podem encontrar no site da editora, que é a editora da Universidade Estadual de Maringá, a EduM. Perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta. A gente tem falado muito dessa relação da moda com a identidade, e você é filho de mãe costureira e pai alfaiate. Isso. Você teve liberdade de escolher o que você queria vestir? Ou eles falavam assim, não, meu filho, você vai andar bem vestido, só vai usar essa roupinha que papai e mamãe fez? Depois da adolescência, antes não, né? E principalmente para gente que vem de cidades menores, mais do interior, né? Essa questão acho que é muito marcada pelos pais, né? A gente vai vestir aquilo que o pai e a mãe, né? E lá em casa era pai também, né? Porque era ele quem fazia a roupa junto com a minha mãe, falava. Então, depois da adolescência a gente vai escolhendo, mas até uma certa idade a gente vestia aquilo que os pais determinavam, né? Tanto por identidade lá em casa, principalmente porque produziam aquilo que a gente vestia, mas também, como eu destaquei anteriormente, também por possibilidade, né? Por acesso, né? Questões de ter acesso àquela ou essa ou aquela possibilidade de tecido ou de roupa industrializada, né? Mas só depois da adolescência, com certeza. Porque é uma questão... Tem muito a ver com a preferência, né, Zé Luiz? Eu sei que faz teatro e tudo, os hábitos da pessoa, né? O tipo de música que ela gosta, o tipo de evento que ela gosta. Né? Porque aqui no livro da professora tem assim, você pode fazer bagunça, mas tem que ficar penteado. Pois Isso é anos 50. Nos anos 50, você não poderia usar a camisa de cor. É branca, no máximo amarelinho. Quando apareceu a cor de rosa, era um escândalo. Por isso que quando chega lá cabelo na testa, eu não uso espelho para me pentear, né? Que é a juventude transviada que passou a usar a camisa vermelha, o casaco preto, foi um escândalo, porque o preto não era utilizado. Né? O preto era utilizado nos ternos, uma coisa absolutamente séria, mas a gravata preta, que quando se tinha que ir ao enterro, ia-se com uma gravata preta, né? Eu lembro do meu pai procurando as gravatas pretas dele para ir nos enterros. Havia uma forma total. Quando você chega justamente nos anos 60, aí, que você vem um período hair, etc. e tal, é um escândalo.
E agora você vê a influência principalmente da China no artesanato, nas roupas, porque é uma coisa, né, professora? Uma pessoa não podia usar brilho durante o dia. Ela tinha um horário, não é? Então, quer dizer, ela tinha o pretinho que ela viajava e o colarzinho de pérola que ela estava sempre chique, que agora não. Você Acho que existia o mau gosto e o bom gosto. Agora não tem mais isso, né? Agora existe o seu Agora gosto. existe o desgosto. Não é? Agora existe o E seu até gosto. mesmo o que era moda masculina e feminina tem perdido Sim. também essas... A questão de gênero, né? Da moça usar gravata, etc. E do rapaz usar roupa mais colorida, solta, né? Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer muito a participação e a presença de todos vocês, toda a informação e o conhecimento que vocês trouxeram. Zé e Neuza, eu adorei voltar com vocês aqui na mesa. Agora a Maravilha. família reunida outra vez. E com uma pauta dessa, né? Boa demais, né? Bom Falando mesmo. sobre moda. Bom, eu também gostaria de agradecer a você de casa que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã, você já sabe. Um encontro entre você e a gente aqui. Então a gente se encontra amanhã para mais um programa. Uma ótima tarde para vocês. Muito obrigado pela companhia e até mais.